Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Feliz Dia da Mãe a todas as mães que estão aqui na audiência. A Ana é uma delas, feliz Dia da Mãe para ti também. E antes de começarmos, já agora uma salva de palmas para a Capicua, que tem um disco novo. Obrigada. Ana, vamos já falar do teu novo trabalho, que se chama Um Gelado Antes do Fim do Mundo. Na segunda-feira nós tivemos quase o fim do mundo, não foi? Mas com os gelados todos derretidos. Eu passei o dia a pensar nos gelados nas arcas. Qual era o gelado que tu escolhias para comer antes do fim do mundo, sabendo que ele estava por vir? Não era nenhum da carta do café, seria um gelado italiano daqueles bons, chocolate negro e morango, que é aquele clássico. É o que eu peço Nunca sempre. passa de moda. Nunca passa de moda. E a única razão para eu ficar numa fila 40 minutos é uma gelataria boa. Eu não bebo café, não bebo cerveja, não bebo vinho, portanto tinha que ter algum ponto fraco. Olha, quando tu dás ao teu novo disco o título Um Gelado Antes do Fim do Mundo, no fundo acabas por juntar aqui não diria dois universos, mas duas ideias. O gelado tem sempre assim um imaginário meio da infância, de uma certa inocência, etc. E depois encontramos lá o lado escatológico do fim do mundo. Escatológico no sentido do fim do mundo e não do lado gráfico da coisa, não é? Dessa idade das trevas, etc. Era nessa dualidade que te interessava criar um trabalho novo? Sim, eu quando comecei a fazer o disco sabia que queria fazer um disco sobre o nosso tempo e um dos exercícios que eu fiz foi até ir ler as minhas crónicas dos últimos poucos anos e perceber que havia muitos temas recorrentes e que alguns deles até iam aumentando de intensidade e de tensão e de angústia e preocupação, e quase que se eu fizesse uma lista desses temas tinha uma tracklist quase de disco, pelo menos uma estrutura temática do disco, e eu percebi que era um disco que falava sobre esta sensação de fim do mundo, não é? E os tempos complexos que vivemos em muitas dimensões, neste pós-pandemia, com os extremar conflitos, da toxicidade do debate público, da ascensão da extrema-direita, das alterações climáticas, de uma certa atomização e fragmentação social que faz com que estejamos todos muito sós e muito menos conectados em redes, em comunidades e em redes de solidariedade. E eu achei que isso era um grande guarda-chuva temático, mas ao mesmo tempo não queria fazer um disco catastrofista, angustiado, que falasse só do fim dos tempos, queria falar sobre a esperança. E que é uma coisa que eu acho que é pouco cultivada, não é? No nosso tempo, até porque somos muito incapazes de pensar no futuro como uma coisa boa e de criar utopias. Pensamos sempre o futuro como uma distopia e como uma espécie de grande catástrofe ambiental. E eu queria falar sobre a esperança, sobre a nossa necessidade de ter horizonte, de nos mobilizarmos pelas coisas pelas quais vale a pena lutar, de limparmos as lentes com que olhamos a realidade e percebemos que, claro que estamos a ver tempos muito complexos, mas que ainda há muita coisa bonita e que temos que defender. E depois veio-me essa frase que eu já tinha, que andava a pairar aí nas minhas anotações e que eu, aliás, já tinha sugerido para uma exposição há uns 3 anos na O-Galeria, que é uma galeria de ilustração aqui no Porto, que fez uma exposição de ilustração baseada nessa frase. E eu que andava a fazer um disco, e é sempre à procura na próxima canção do título, que servisse de título para o disco, em conversa com os meus músicos, disse: eu não tenho nenhum título para o disco a não ser uma frase que me anda a ecoar na cabeça, que é Um Gelado Antes do Fim do Mundo. E a minha banda toda em peso disse: não, isso esse é o título. E eu, ok, então eu, reforçada por aquela confiança deles, eu disse: pronto, se calhar não tenho que ter, porque é habitual, não é, ter tirando o primeiro disco que é homónimo, quase acho que todos os outros têm o título de uma das canções, e neste disco não é assim. Acho que esse grande guarda-chuva temático também correspondeu a um grande guarda-chuva, que é o título, que simultaneamente nos remete para essa ideia de fim do mundo, mas também para essa pausa, para contemplar, para apreciar, para cultivar também o prazer de estar vivo e de olhar em redor. Isso é quase como quando estamos a comer
um gelado assim numa esplanada a olhar o mar, ou quando nos sentamos na beira Sabes, os do anúncios passeio. dos gelados dos anos 80 tinha toda essa ideia, o mundo Sim. parava e nós comemos um só interessava ao gelado. gelado. E nesse momento em que estamos a olhar em redor, quase que renovamos os votos, não é? com a contemplação e com essa ideia com a sensação de estar vivo. E eu acho que isso é uma coisa que é cada vez mais contracorrente num mundo tão ruidoso, com tantos estímulos, nesta era hiperativa do capitalismo, em que mesmo no ócio temos que ser produtivos e em que andamos sempre atrás da informação, ou ela atrás de nós, não é? E eu acho que essa ideia do gelado antes do fim do mundo resume a proposta do disco, que é, ok, estamos a viver um tempo complexo e assustador, e os problemas têm uma escala esmagadora, mas ao mesmo tempo, a partir da música, da palavra, da poesia, da beleza com B grande que nos rodeia, podemos de facto renovar a esperança e sem a qual é impossível mobilizarmos também para a luta que temos adiante, não é? Adiante. E portanto eu acho que isso é um bocado assim o resumo da grande ideia que é transversal às canções do disco. Quando tu geracionalmente, tu ainda cresces com a ideia do álbum, não é? Sim. E quando decides a capturar um bocadinho o zeitgeist dos tempos que vivemos, ele ainda faz mais sentido, ou seja, a coesão, quando se olha para o álbum e se pensa lá está numa obra que tenha princípio, meio e fim, ou pelo menos que aquele grupo de canções faça algum sentido, aqui era quase a única maneira de darmos uma unidade a isto, é todos estes assuntos, toda esta fotografia do tempo que vivemos estar num sítio guardado. É quase como, de alguma forma, este disco pode ser quase que um jornal, quando o ouvirmos daqui a 50 anos. Esperemos nós que grande parte destas temáticas estejam tratadas. Sim, eu acho que este disco, lá está, é o retrato de uma época, não só da minha vida e das minhas reflexões, das minhas angústias e vivências, mas também deste tempo coletivo que vivemos. E eu acho que neste disco isso ainda é mais óbvio que nos discos anteriores, e também acho que neste disco ainda faz mais sentido do que nos outros, ouvi-lo pela ordem em que eu decidi organizá-lo. Aliás, porque ponderei muito essa ordem, até porque ele tem uma série de poemas que fazem quase a espinha dorsal daquilo que são os temas temas das canções e das canções em si, e porque de facto, mesmo na escolha dos singles, tive muita dificuldade em escolher 2 ou 3 canções que fossem representativas do disco, porque quase que lá está, a complexidade dos temas do nosso tempo exige que as canções se relacionem todas umas com as outras, porque não dá para compartimentar as temáticas. E, obviamente, elas perpassam as alterações climáticas, as redes sociais, o populismo e a extrema-direita, as questões de género, da igualdade. Quer dizer, são temas que a questão da habitação vão circulando em muitas das canções, e claro que há canções que se dedicam mais a um tema em particular, mas vão sempre citando, piscando o olho às outras. Até porque muitos desses problemas também são vasos comunicantes. Claro, é tudo muito complexo e acho que nesse sentido, se ouvires o disco como um todo, ficas com uma percepção melhor daquilo que é a minha proposta em termos de abordagem à complexidade dos tempos, não é? E ao mesmo tempo eu acho que tenho ouvido, sobretudo os meus amigos, que são mais sinceros na crítica, ou têm pelo menos mais espaço para isso, dizer-me que quando lancei o disco e leram uma entrevista ou outra, achavam que o disco é muito político ou muito social e que fala muito sobre o mundo. Mas depois, quando foram ouvir o disco, surpreenderam porque é um disco também muito íntimo e que tem muitas canções emocionais. E isso também é verdade, ou seja, eu acho que neste disco também mais do que nos anteriores eu trabalhei esse eixo do individual, coletivo, do íntimo, também é político, não é? Da subjetividade, porque mesmo quando eu falo do mundo eu estou a falar a partir da minha varanda, não é? Do meu ponto de vista, e isso é totalmente subjetivo. E portanto, sendo um disco sobre o nosso tempo, também é um disco sobre o tempo que eu tenho, onde eu estou na minha vida, e nesta fase entre o Madre Pérola e este nos Lados do Fim do Mundo, vivemos uma pandemia, não é? Eu vivi os primeiros anos da maternidade, também zanguei-me muito com o meu ofício e reconciliei-me com ele, e depois também precisei
se calhar fazer um pequeno hiato de 5 anos nos discos, também para perceber o que é que eu tinha para dizer ao mundo, depois de estarmos naquele olho de furacão que foi a pandemia. Eu acho que não estou aqui a cometer nenhuma inconfidência, porque acho que já disseste isso publicamente, mas eu lembro-me uma vez de termos tido uma conversa e tu teres confessado que chegaste a ponderar mesmo acabar a carreira, ou pelo menos fazer uma pausa muito grande. Sim. E que até foi o disco de Claudina Duarte que te acabou por motivar e dar força. Eu creio que já tinhas dito isso, não estou a fazer aqui. Sim, já disse. Eu, aliás, muitas vezes falei sobre esse desencanto em uma entrevista ou outra, e as pessoas diziam, para, não devias dizer isso e tal. As pessoas podem... Não, as pessoas próximas, se calhar não devias dizer isso, que estás desencantada. As pessoas podem achar que é, sei lá, alguma forma de ingratidão, ou deixar de contar contigo para convites. E eu disse, não, mas eu não consigo, eu sou demasiado sincera e nunca fiz isso, sei lá, por uma questão de... Nunca penso muito na parte estratégica quando desabafo, não é? E neste disco há uma canção que é Flamingo que fala sobre esse processo. E, de facto, aquela altura da pandemia foi muito dura para todos os trabalhadores da cultura, e não fui só eu que fiquei bastante impactada por essa impossibilidade de trabalhar e de estarmos sujeitos só à parte má do trabalho, que são os e-mails e as redes sociais. E depois, quando voltámos, muitos colegas, sei lá, das equipas técnicas tinham deixado de trabalhar, era muito triste ver a plateia de máscara, quer dizer, nem era a plateia completa, remarcavam, desmarcavam, aquilo tudo foi muito intenso. E depois, quando voltamos em força, perceber que também a ditadura do algoritmo a que tínhamos estado sujeitos exclusivamente naqueles 2 anos se tinha também transposto para as programações, que estava... Tudo estava menos interessante, de certa forma, e o mundo também estava muito... quer dizer, a aceleração da mudança e toda esta toxicidade e toda desta hipervalorização do que se passa online, não é? Acabava por também dar quase uma imagem enviesada do que é o trabalho artístico, não é? Num tempo em que fazer um disco demora demasiado tempo para a validade que depois o disco tem na voragem da novidade. É quase como se o tempo da arte estivesse muito distante do tempo do mercado, cada vez mais distante, e só por muito romantismo é que a gente faz isto. E eu sentia que esse romantismo não estava propriamente no nível mínimo. Quando resolveste... Sentiste mudanças? Quando eu digo mudanças, estou a falar até na tua ideia de trabalho. Por exemplo, deste por ti a arranjar outros hábitos para escrever? Quando voltei a fazer discos. Quando te convenceste que isto ia mesmo acontecer? Eu, quando fiz o disco da Aldina, escrevi um disco inteiro para a Aldina Duarte, que se chama Metade, Metade. E foi muito bonito porque a Aldina é daquelas pessoas que valoriza a poesia acima do resto. Isso é uma coisa mesmo... muito rara, e eu percebi naquele processo que eu também, por valorizar a poesia acima do resto, e este disco se calhar e neste disco de forma muito aberta e óbvia, não era, ou seja, que eu podia continuar a fazer isso, mesmo que isso soasse anacrónico e romântico demais num mercado como o que temos, porque isso é a única maneira de eu fazer isto de uma forma que me realize. Então eu pensei, não, eu não tenho que desistir, nem tenho que tentar mudar as coisas, eu vou fazer aquilo que eu sei fazer, que é escrever, e se eu estiver feliz com isso, o resto vai se tornar pequeno. E quase que isso me fez renovar os votos com a razão pela qual eu faço música, não é? E pensar, se calhar eu faço mesmo parte dessa minoria de românticos e somos... Fixe, isso é fixe. E depois, quando fiz aquele concerto com o Sérgio Godinho no início do ano passado, conta-me uma canção em que ele tinha que fazer uma versão, não é, de uma canção dele, e decidi fazer o que for Sei-se a Amiga, reescrevendo a letra. Fiz essa versão com o Luís Montenegro, que interessa, não é o primeiro-ministro. Porque só podia levar um músico, e o Luís toca muitos instrumentos e também domina a música eletrónica. Ele já estando na minha banda há muito tempo, eu não costumava trabalhar na parte da composição com ele de forma tão intensa, e fizemos essa versão também com muito poucos meios, porque era para aquele concerto, e depois gostei tanto da versão que decidi gravar, e foi tão divertido esse processo que eu disse, se calhar devia fazer mais música com o Luís. E porquê? Porque eu sentia também que se eu fosse fazer outro disco, também não queria estar a repetir os processos, o método de trabalho dos discos anteriores, porque queria chegar a resultados diferentes, e à medida que vamos fazendo mais discos também temos essa necessidade de às vezes baralhar
para voltar a dar as cartas. E comecei a trabalhar com o Luís de uma forma muito despretensiosa, por puro amadorismo, no sentido de apreciar o processo sem ter aquela data, aquela meta, porque eu também sou muito organizada e control freak, então se tenho que cumprir uma data eu vou carregar a carroça pela montanha acima, custo custar para cumprir essa data, e às vezes fico um bocadinho presa na logística e aprecio menos o processo. E decidi que neste disco o processo ia ser completamente lúdico, completamente experimental, que não ia repetir o meu método experimentado e eficaz. Então houve canções que a gente começou com uma guitarra, outras que eu comecei cheguei lá com uma melodia de voz e que montamos a partir dali. Houve outras que começamos com um beat de alguém, do Stereossauro, do Hyde, que desmontamos até ao sample e recomeçamos do sample. Houve outras canções em que eu chegava lá com uma ideia de um beat e começava a tentar explicar como é que eu queria um teclado e depois uma batida, e o Luís, com a maior paciência do mundo, tentava compor aquele puzzle até aquilo ficar com mais ou menos uma estrutura para depois começarmos a produzir a partir dali. E outras canções partiram duas canções partiram de malhas do Pedro Geraldes, que já tínhamos feito umas coisas antes, há muito tempo, num concerto que tivemos de spoken word que se chamava Concerto de Água e Sal, e eu lembrei-me daquelas duas, uma linha de guitarra e uma espécie de beat, fui resgatá-lo e construímos a Brava e a Danúbio a partir daí. Portanto, os caminhos foram sempre muito variados, e o Luís tinha essa dupla valência de tocar piano, guitarra, baixo, tudo o que tu quiseres, e ao mesmo tempo dominar a linguagem da música eletrónica. Então também permitiu experimentar coisas que eu até agora não tinha experimentado da mesma maneira, que é misturar o rap com a palavra dita e com a palavra cantada, e que eram coisas que eu já tinha feito, sei lá, eu cantarolei em Monverde, cantarolei no Que Força Essa Amiga, já fiz imensas sessões de spoken word, já fazia sempre palavra dita no palco, mas nunca tinha trazido essas duas coisas para os meus discos de uma forma tão evidente. Pois isso era, ou seja, entre as notas já me roubaste 10 perguntas. Isto para eu dizer... como te conheço eu faço 30, mas porque a palavra tem mais importância, a palavra dita tem mais importância neste disco, mas tu cantas mais neste disco, por isto pode até parecer uma coisa que fosse uma contradição, mas não é, tu tens mais temas. Que esse caminho para cantar, digamos assim, é algo que fazes hoje porque foste quase forçada a fazer porque te rodeia, foi um exercício que foste experimentando e foste sentindo à vontade para o fazer? Foi também nesse processo, eu queria fazer coisas diferentes e sentir que até hoje, no meu método habitual de fazer discos, até ao gelado, eu partia de um beat, escrevia pensando no rap, ou no bloco de rap como o centro da canção, e isso era tipo a base depois da construção do arranjo, de eventualmente convidar alguém para vir cantar um refrão ou de acrescentar instrumentos, mas a base era um instrumental hip hop, não é? Normalmente sample based, que vinha num loop já bastante construído, com uma ou duas variações que depois só criávamos o arranjo ou a sequência na pós-produção, e o bloco de rap era o centro da canção. E eu neste disco não queria fazer nenhuma coisa nem outra, não queria partir nem de um beat, nem queria fazer do bloco de rap o centro da canção. E para isso tinha que ter outros registros vocais, e queria transitar entre eles de uma forma orgânica, quase como se a pessoa não estava... Para a pessoa não estar a ouvir a música e de repente dizer assim, vamos parar tudo e vamos fazer uma declamação. E agora de repente entrou um refrão. Não, eu queria que as coisas se sucedessem, esses registros, de uma forma muito, muito orgânica e sem costuras. E acho que essa possibilidade de tocar instrumentos, de fazer mexer com samples, mas ao mesmo tempo construir a partir da voz uma melodia que depois vai servir de base à canção, permitia que eu transitasse entre esses registros e experimentasse esses registros de uma forma muito mais livre. Olha, já vamos também, eu não quero ir canção a canção, nem quero estar aqui a pedir para explicar versos, que é uma coisa horrível, mas há um outro tema que eu acho que vale a pena pararmos um bocadinho mais, e um deles é o Danúbio, que é curiosamente até o teu mais recente single, pela maneira como assumidamente ele foi composto, ou seja, a história é basicamente, tu há uns tempos viste uma notícia de uma seca extrema na Europa, que acabou por secar um rio de tal forma que se viam os barcos que lá estavam, barcos ainda... da Segunda Guerra. Herdeiros da Segunda Guerra Mundial e do nazismo em particular. Tu tens sempre assim um gatilho para uma canção dessas? Há sempre algo que te desperta e que depois
te leva a fazer a canção até ao fim. Muitas vezes de facto há aí um momento quase de epifania que rebenta, outras são ideias que vão estando soltas. Como é que esse puzzle vai ganhando forma na tua cabeça? Bem, o gatilho pode ser qualquer coisa, né? Desde no Sereia Louca foi um sonho, na Danúbia foi uma notícia, às vezes é uma conversa, às vezes é uma expressão, uma ideia, às vezes é uma crónica, das minhas crónicas para o JN. Os caminhos são infinitos e às vezes misteriosos. O que acontece é que eu, quando começo a fazer um disco, ou compor um disco propriamente, quer dizer, de forma concreta, não é com a escrever letras ou a compor, eu já venho de um processo muito anterior de anotações, de ideias, mas eu de digo pensamentos. Isto nesta em particular, porque esta tem uma certa... Com algum cuidado com a palavra, não é para não se romantizar aquilo, mas ela tem uma certa poesia, não é? No sentido, é uma peça Sem jornalística dúvida. que tu vês, mas aquilo tem um impacto simbólico. Essa notícia que eu vi em agosto de 2022, quando eu vi aquela imagem dos navios, das carcaças dos navios nazis afundados no Danúbio, e no corpo da notícia dizia que não só eles estavam escondidos pelas águas do Danúbio desde a Segunda Guerra, como não podiam ser retirados porque ainda tinham explosivos e, portanto, estavam em iminência de explodir, não é? Eu achei que aquela era a imagem perfeita, até porque as fotografias são sinistras, e eu achei que num momento em que vivemos a escalada da extrema-direita por toda a Europa, aquilo quase que era a imagem perfeita para falar sobre os velhos fantasmas, que afinal estiveram sempre lá, mas Debaixo d'água, não é? e em momentos de escassez voltam prontos a cumprir a ordem, não é? Quase que dispostos a explodir a qualquer momento, sobretudo porque é uma imagem que é eficaz, mas é completamente real, não é? Isso, quer dizer, estava feito, a metáfora estava criada, e eu escrevi na altura uma crónica a partir dessa notícia, que falava simultaneamente sobre o crescimento da extrema-direita e ao mesmo tempo sobre a seca, sobre as questões das alterações climáticas e a ideia de escassez, que é muito ampla. Pode ser escassez de água, mas normalmente, não é, na era das crises cíclicas e da erosão do Estado Social e todas essas coisas que acabam por alimentar os populismos e o crescimento da extrema-direita, era um conceito muito amplo, não é, e que podia ser explorado por várias formas. Mas fiquei sempre com aquela imagem dos navios do Danúbio, e quando pensei em escrever o disco e fui reler as minhas crónicas, obviamente que desde um primeiro momento eu sabia que tinha que fazer uma canção sobre aquele tema, porque eu falava frequentemente sobre tanto as alterações climáticas como a questão da extrema-direita, e pegando na imagem do Danúbio, tinha a canção praticamente feita, não é? E depois resgatei aquela guitarra do Pedro, que é meio... tem uma coisa meio do fado, assim, meio triste, nostálgica, mas ao mesmo tempo um bocadinho western spaghetti, e depois com a voz da Gisela, com quem já tinha colaborado num disco, no meu segundo disco, mas também já escrevi 1000 letras para ela, e ela agora acabou de regravar O Que For-Se É Essa Amiga. Já tinha colaborado com ela 1000 vezes, mas só podia ser ela a cantar aquele refrão, porque precisava de um refrão de fado e aquela voz grave dela. Ela depois acrescentou um assobio, que ainda acrescentou mais essa ideia do western spaghetti ao refrão, e o beat foi todo composto a partir de uma espécie de camadas de som, não é? Ele começa com um uivo do navio e depois vão-se acrescentando sons metálicos e sons do chão da minha casa, dos passos e contrariando um bocadinho o que estavas a dizer há pouco, se calhar essa não tem alguma dificuldade em ver esperança, né? Essa não é uma música esperançosa. Aliás, porque ela acaba com a ideia do eis o caos, sente o passado todo pela frente. Mas por acaso isso é uma coisa que eu penso muito. Aliás, este disco parte desse pensamento. Desde o primeiro disco eu tenho essa ideia de que eu não quero fazer parte do desencantamento do mundo, não é? O mundo já é bastante pesado, e os tempos que vivemos, então mas ao mesmo tempo eu quero falar sobre ele e sobre as coisas que me preocupam e aguçar o espírito crítico, o meu e o de quem me rodeia. Então penso muito sempre como é que eu posso fazer esse exercício de ir falando sobre as coisas que me preocupam sem ser catastrofista e sem contribuir para esse desencanto.
mas nem sempre, nem todas, às vezes resolvo isso na própria canção, não é? Mesmo falando sobre coisas sérias, semeando um certo inconformismo. No que for ser essa amiga, parte do exercício do Sérgio para fazer exatamente o mesmo, mas em muitas outras canções. Mas, de facto, há algumas delas em que eu tenho que deixar a pessoa fazer o trabalho de casa, porque ou pelo menos confiando que no contexto do disco, não é, aquilo seja esse peso seja sublimado pelo que há de esperança noutros momentos e noutras frases, mas sim, não há assim grande coisa a dizer. Eu acho que essa ideia de esperança, já lá vamos à ideia de esperança para não estragar toda. Deixa-me começar pelo início do disco, porque eu acho que é possível a qualquer músico, sobretudo os que são autores das suas próprias composições e das letras em particular, muitas vezes falar de um assunto que lhes pode tocar, mas não os afeta diretamente. Não é? Isso é possível, pode parecer a mesma coisa, mas não é. É engraçado porque o tema que abre o disco, e às vezes, se calhar as pessoas podem não ter todas as mesmas ideias. Eu também não posso na minha profissão, mas vamos imaginar que há quem possa ser crítico, um certo vazio das redes sociais e, sendo crítico, desligar, sair, ter a minha vida. Quem tem uma vida, mesmo que reduzida, no espaço público não pode, não é? E um artista não... podia... Só o Ricardo Araújo Pereira é que pode. Talvez, mesmo assim, tem sempre os amigos que lhe contam e não vive assim tão desligado quanto às vezes pode parecer querer. É difícil transformar isso em... Tu consegues, nesta canção, transformar isso em inspiração para fazer uma canção. Isso não vai ser sempre possível, senão a canção é quase sempre a mesma neste caso. Mas esta é a exceção, ou seja, muitas vezes aquilo que causa mais angústia do que é um dínamo para a criatividade. Essa ideia de perceberes que tens que ter uma vida digital, que tens que estar presente e que isso te distingue dos teus pares mais rápido do que propriamente a tua obra. Sim, mas eu acho que esse detalhe em particular eu acho que explorei mais diretamente no Quadrado Perfeito, que é uma canção do Madre Pérola, em que eu faço um bocado a crítica das redes sociais, depois no fim acabo por dizer, mas como tem de ser, não se esqueçam de fazer like no post, subscrever o canal e ativar as notificações, falando um bocado dessa contradição de, por um lado, estamos todos fartos das redes sociais e por outro também ninguém pode ir embora, então bem que ficamos todos na mesma. Mas particularmente na Chiaro Escuro, que é a música que abre este disco, mais do que fazer só a crítica daquilo que é o impacto das redes sociais na minha vida ou na vida individual de cada um, é mais, eu estou a falar do ponto de vista mais coletivo, porque acho que se há um impacto das redes sociais na saúde mental e no nosso tempo individual e na forma como desperdiçamos horas de vida num loop de dopamina rápida e que no fundo é um exercício de adormecimento. Eu acho que o principal perigo das redes sociais neste momento é aquilo que impacta na saúde da nossa democracia e da nossa vida coletiva. E essa canção fala um bocadinho sobre os contrastes. Aliás, ela chama-se Chiaro Escuro por estar a falar sobre esse exercício, de estar sempre de fazer da luz e da sombra, não é? De teres na mesmo feed uma espécie de montanha-russa absurda, as coisas mais supérfluas ou mais interessantes do ponto de vista cultural, não é? Podes ter o trabalho de um artista incrível a que tens acesso e que se calhar não terias porque ele mora nos antípodas, e a seguir uma influencer a fazer uma rotina de skincare, e a seguir uma crónica interessante de um jornalista, e a seguir um tipo prato de sushi, e um vídeo de gatinhos, e no meio o genocídio na Palestina, a catástrofe ambiental em Valência, não é? O incêndio na Califórnia e toda aquela contradição e posta naquele mesmo feed, quase como se tivesse o mesmo patamar de relevância, banaliza tudo. Banaliza o que há de interessante e o que há de supérfluo, o que há de chocante e o que há de injusto, como se nós, quer dizer, numa espécie de dinâmica de desensibilização. E como quando tudo passa a ter o mesmo valor e quando já nada nos impacta, caímos naquela coreografia ridícula que estamos todos sujeitos da indignação por trend, não é? Esta semana está trend e indignar-nos por uma coisa, e indignamos todos. E depois, passados uns dias, já ninguém se indigna por aquilo e vamos indignar-nos todos por outra coisa. Mas é de uma forma muito performática e superficial, e realmente estamos tão sensibilizados que não nos mobilizamos realmente por nada. Nós não vamos para a rua, quer dizer, é uma minoria de pessoas, aquelas que de facto se mobilizam para fazer a diferença e para sair de casa. No máximo assinamos uma petição,
mas até para ir votar num domingo de sol é difícil. E, portanto, eu acho que é essa dimensão política, coletiva e de erosão da nossa democracia e da nossa capacidade humana de empatizar, que é uma coisa que nos define, não é? Supostamente nos definia. Quer dizer, e a erosão de tudo isso é aquilo que eu acho que é mais preocupante e tem muito mais a ver com a escala coletiva do que com a escala individual, apesar de, claro, também ter um impacto, não é? Na nossa saúde mental e naquilo que é o nosso dia-a-dia. Agora, ao mesmo tempo, de facto, estamos todos um bocadinho reféns, porque, nomeadamente para quem trabalha na cultura, não ter redes sociais, num tempo em que quase não há meios de divulgação de cultura, ou são muito raros, não é? É quase impossível. E depois parece que não existe nas redes sociais, não existe na vida real. E sendo um canal de suposta comunicação direta com o público, acaba por ser inevitável, se bem que também não é assim tão direita, porque há o filtro do algoritmo que enviesa o alcance e faz com que muitas vezes temos a ilusão de que temos um público quando o público é o público da meta ou do X, não é? O nosso público. Portanto, é de facto tudo muito sinistro e era inevitável falar sobre isso, porque os outros temas todos do disco, não é? Têm a ver com isso. Tem a ver com esse cinismo existencial de não nos importarmos assim com nada de forma profunda, com sermos incapazes de entender a ironia, estamos cada vez menos empáticos, menos solidários e temos essa sensação assim de que a tecnocracia venceu e que para que não vale a pena fazer nada, sabes? Continua a fazer scroll e adormece a tua humanidade, porque assim como assim não faz diferença nenhuma. E eu acho que isso é aquilo, é o espírito, é quase que o caldo em que em que cozem todos os outros os ingredientes do grande e complexo tempo que vivemos. Antes de irmos à esperança ainda, vamos terminar com a esperança, que é mais... Vamos acabar com um bombonzinho de esperança só para não sairmos daqui. Não é isso. Mas tu... esta expressão tem assim uma cara, mas tu vens do hip-hop realmente, no sentido do hip-hop enquanto movimento, até fizeste antes do rap, estavas lá. Da cultura, da cultura hip-hop. Da cultura hip-hop, isso mesmo. O que eu te queria perguntar é, entretanto, esse movimento, um rap em particular, mas até como movimento, ocupou hoje um espaço muito central na produção pop portuguesa, domina as métricas, domina os algoritmos, etc. Os cartazes, etc. Tu sentes que esse lado de uma contracultura que ocupa hoje um espaço central esvaziou parte do discurso da contracultura e ele hoje está ancorado em personagens que, bem vistas as coisas, têm carreiras como a tua, sei lá, como a dos Solares, como a do Sam da Kid, ou seja, que quase nunca tiveram um discurso juvenil, curiosamente. Pois, eu acho que é sim e não, porque eu acho que o hip-hop, enquanto cultura, sempre comportou muita diversidade de temática e até de postura perante o mercado, e mesmo nos Estados Unidos sempre tiveste gente que fez rap consciente, ou mais politizado, e até mais como uma ferramenta de afirmação da comunidade afro-americana, mas também sempre tiveste rap mais gangsta, ou mais com ambições mais comerciais, mais mainstream. O que acontece é que o hip-hop cresceu muito, não é? E teve um impacto naquilo que é o mainstream, quase que definiu o que é o mainstream que hoje temos, e com isso houve uma pulverização não só de subgéneros, também como de público. Não é preciso ser da tribo para ouvir hip-hop. A gente tem uma canção de hip-hop na playlist, mesmo que sei que nunca tenha, não saiba o que é a cultura hip-hop. E eu acho que em Portugal isso também aconteceu. E se na primeira geração ou na segunda, que é a minha, quase que havia a lógica dos anos 90 ainda de haver tribos, não é? E que tu reconhecias no liceu quem é que ouvia hip-hop pela roupa, quem é que era do metal, quem é que era do skate, quem é que era surfista e etc. Hoje em dia as referências misturam-se e as pessoas não têm mais essa dinâmica tão tribal e tão comunitária. Claro que ainda há os guardiões do templo e aqueles que, como eu, cresceram dentro da cultura e fazem por honrá-la. Mas acho que na nova geração, ou seja, quando a cultura hip-hop começou, se cá nós, essas pessoas que vieram da cultura, éramos ainda maioritários. Mas tal como aconteceu no mundo, o hip-hop cresceu muito e hoje
há muita gente que faz rap e que não tem essa... Não faz por honrar se cara aquilo que é a cultura hip hop e os seus princípios ou a sua gênese. E agora, acho que nas novas gerações está representada essa diversidade, ou seja, acho que alguns deles ainda fazem rap que têm um potencial de afirmação daquilo que é a cultura dos afrodescendentes, que falam sobre o que se passa na rua, que vêm fazem rap também como forma de denúncia e de reportagem daquilo que é o cotidiano em alguns bairros mais periféricos ou que falam a partir desse lugar de fala, como tens outros que fazem um rap mais gangsta, mais materialista, mais desinteressante do ponto de vista político, e tens tudo no meio. Quem faz canções de amor, quem são personagens e faz um rap mais irónico, mais cómico. Agora, se essa dimensão, se as outras dimensões esvaziam a dimensão política do hip hop, acho que não. Mas de facto a dimensão política não é aquela que é maioritária, ou pelo menos tem a mais visibilidade, mas não é em Portugal como não é no mundo inteiro. E como se cá já não era nos anos 2000, porque a MTV só passava rap gangsta e tinhas o Talib Kweli, o Mos Def e esses rappers tinham muita relevância dentro daquilo que era a cultura. Portanto, acho que o mercado acaba sempre por absorver tudo, não só o potencial subversivo do hip hop, mas tudo, desde que há um swatch com a cara do Che Guevara, já tudo é possível, não é? Então eu acho que o potencial do mainstream absorver tudo que é contracultural não se cinge à cultura hip hop, mas acho que há ainda um rasgo dentro da cultura hip hop que faz esse caminho de continuidade com aquilo que é a gênese da cultura, e acho que fico muito feliz, só para terminar, de ver que mesmo dentro do mainstream, em Portugal, a maioria dos rappers com sucesso são afrodescendentes. E isso, pelo menos, mesmo que eles não estejam a falar sobre política, o facto de eles poderem profissionalizar-se no rap, ganhar dinheiro com o rap, dar representatividade à sua comunidade no contexto da música portuguesa e encher artistas arenas com isso. E é um ato político também não falarem disso, no sentido de quererem ser jovens, só eles estarem em cima adultos, do palco do Altice Arena já é um statement e, portanto, não acho que o hip hop há de sempre cumprir-se, nem que seja por aí. Quanto ao relógio da Swatch, a revolução também tem que ter hora certa às vezes, não é? Portanto, é por aí. Olha, isto era um bom slogan para esse Swatch. O próximo disco. Olha, a certa altura tu falas da Teenage Anna, não é? Making Teenage Anna Proud. Eu há poucos dias ouvi uma entrevista do Sam da Kid e atirou-me logo para esta frase tua. Sim, aliás, depois partilhei o excerto a dizer Making Teenage era? Sam. Olha, não vi isso. Também quando vi, partilhei nos stories o corte do podcast. Ele está a dizer exatamente a mesma... Porque é interessante, porque nós às vezes, até eu neste papel muitas vezes faço aquela pergunta, que se calhar agora vou ter que repensar, que é: o que é que a Capicua, a chegar a este disco, diria à Capicua que estava a começar? E ainda de alguma forma delegas nessa outra Capicua do início uma certa ingenuidade, mas esqueces que ela também tinha, que essa ingenuidade traz uma pureza, não é? Portanto, sem parece dúvida. Que trocamos de valores, ou seja, se calhar entre essa dualidade, que não tem que ser uma dualidade, é por essa pureza que te vais bater na carreira? Sim, eu acho que a Teenage Anna, ou Ana adolescente, foi a que fez as escolhas todas que me trouxeram aqui, não é? No sentido em que foi ela que se interessou pela política, pelo feminismo, pela militância, pela ecologia, pela esquerda, pelo hip hop, primeiro pelo grafite e depois pelo rap, e todas essas escolhas e os amigos que ela escolheu e aquilo que ela escolheu como hobby e que se tornou a minha profissão, foi aquilo que me trouxe até aqui. E eu tento honrar não só essas escolhas, mas também o inconformismo, essa pureza das motivações. E é quase como um lema, quando eu tenho que fazer escolhas, até às vezes artísticas ou mais na minha carreira, penso sempre que preciso ir orgulhar a Ana adolescente, porque foi por ela que eu comecei a fazer isto, não é? E eu acho que a prova de que ela estava certa é que eu hoje estou muito feliz com aquilo que eu faço. E, portanto, acho que é essa energia, não é? Que eu acho que está muito na juventude, esse romantismo, essa força insubmissa, não é? que nos atira para a frente,
acaba, à medida que vamos amadurecendo, obviamente vai sendo podada ou domada de certa forma. Mas eu não quero acreditar mesmo naquela frase cínica de que aos 15 queremos mudar o mundo e aos 30 queremos mudar o sofá da sala. Eu acho que isso é uma coisa que os tecnocratas nos tentaram vender. E acho mesmo que continuo com o mesmo espírito. Claro que, se calhar, com menos certezas, porque aos 20 temos aos 15 e aos 20 temos muitas certezas e depois vamos percebendo que há várias camadas de cinzento entre o preto e o branco, não é? Mas acho que aquilo que foram as escolhas ideológicas, identitárias, artísticas da Ana adolescente, são aquilo que me move até hoje. Portanto, eu tenho mesmo que continuar a agradecer à miúda e a fazê-la orgulhosa. Tens alguma, não sei, não é os 10 mandamentos, não é? Mas tens traves mestres ou linhas que tu, não quero usar a expressão linhas vermelhas, que essa é demasiado nos dias que correm, mas alguma coisa que tu dissesse, olha, eu sei que vou estar a ferir essa teenage Ana no dia em que fizer. Não, várias coisas que eu acho que as carreiras artísticas fazem mais pelos nãos que a gente diz do que pelos sims. Só que os nãos ninguém os vê, não é? E só nós é que sabemos. E isso é importante porque é connosco que somos nós que nos deitamos na almofada e temos que estar bem com isso. Sobretudo quando temos um trabalho artístico que tem um certo posicionamento ético, político, ideológico, porque também, obviamente, que há um certo nível de exigência e de coerência que tem que ser mantido, e não é pelas pessoas, é mesmo por uma questão pessoal e lá está, e de orgulho próprio e de consciência própria. E, obviamente, que ao longo do tempo vais sendo convidado para terminar, sabe, fazer parcerias com determinadas empresas ou para fazer... lá está, para trabalhar com determinadas pessoas ou em determinados contextos em que tu percebes que não é assim tão inócuo estar. E acho que nessas horas, se calhar tens que ponderar se queres ganhar aquele dinheiro ou não. E há muitas vezes que escolhe não ganhar aquele dinheiro e pensar no que é que faria por causa da Ana adolescente. Exatamente, o que é que faria a jovem Ana de 16 anos. Olha, já falaste aqui até das tuas crónicas no JN. Quem ouvir o disco vai perceber que, para além de arriscares aqui cantar uma outra vez e para além das partes obviamente rapadas, tens também a poesia muito presente em diversos momentos. Sentes que num futuro mais próximo ou mais alargado a canção pode não chegar para expressar a tua maneira de te expressar? Já não chega, porque eu faço muitas outras coisas que são desdobramentos para a minha escrita, né? Desde das crónicas, a literatura infantil, letras para outras pessoas, que também expandem possibilidades que eu não consigo cumprir na minha música. Mas há algumas coisas que... Escrever para teatro. Mas algumas dessas ainda têm... Por exemplo, eu vejo pontos de contacto entre as tuas crónicas e as tuas letras. Sem dúvida, mas há muitas outras... dificilmente se fizeres um romance eu vou ver essa... Por exemplo, não é? Não estou aqui a perguntar... Mas mesmo nas minhas crónicas, há crónicas que nunca podiam ser uma canção e há canções que nunca podiam ser uma crónica. E, portanto, acho que o âmbito cresce, tal como mesmo nas letras. Se eu escrever uma letra para outro artista, se calhar vou estar a experimentar uma linguagem que eu nunca experimentaria para mim, não é? Vou caçar os sapatos de uma pessoa e usar vocabulário que se calhar não combina comigo. Isso tudo acaba por alargar o espectro de possibilidades. Está como outros registros, não é? A música para criança, ou escrever para teatro, ou escrever poesia. Quer dizer, às vezes as coisas sobrepõem-se, às vezes não é? Nesse sentido. Agora, estavas a falar da ficção. Eu tenho um bocado... Pode não ser ficção, não sim, é? Sim, não, eu quero continuar a escrever. Eu editei o Aquário, que é um livro de crónicas e outros poemas, e agora acho que já tenho material para fazer outro, mas ainda não tenho já alguma experiência de não ficção, mas ficção de facto ainda só trabalhei nisso na literatura infantil, tenho alguns também livros prontos para lançar. Mas tenho assim um bocado de síndrome do impostor de escrever ficção longo, quer dizer, com alguma envergadura, mas não é pelo exercício da escrita, é mesmo porque eu não sei se sou assim tão capaz de inventar histórias tão complexas e acho que isso é sempre um bocadinho esmagador e sinto mesmo que se
se calhar eventualmente um dia terei coragem para fazer isso, mas tenho que parar um bocado tudo para me embrenhar, fazer pesquisa, trabalhar nesse projeto que eu acho que é sempre um bocadinho que é muito ambicioso, porque lá está, não só não venho da literatura, como não tenho formação em literatura, como sempre tive um bocado de dificuldade em criar narrativas complexas e com arcos amplos e construir personagens. Acho que sempre me dediquei muito mais ou à rima, não é? E à letra de canção, ou então à não ficção, em que eu sou bastante, ou pelas crónicas ou por outras coisas que vou escrevendo, sou bastante realizada e precisamente porque, tal como na minha música, permite explorar esse eixo individual, coletivo, íntimo, político, que eu acho que é muito interessante, sobretudo quando estamos a falar de literatura escrita por mulheres. E eu fico muito feliz por ver a não ficção tão vibrante e tão vibrante, sobretudo por autoras mulheres, porque acho que, historicamente, os temas de mulheres, a nossa individualidade, as nossas subjetividades, as nossas vivências, não estiveram na literatura, nem no cinema, nem na música, e foi só nos últimos 5 minutos que as mulheres tiveram essa possibilidade de falar sobre as suas coisas. E a própria desumanização do machismo cultural faz com que nós sejamos sempre um grupo e não um conjunto de individualidades. Os homens tinham direito à sua individualidade artística, filosófica, de pensamento. As mulheres nunca tiveram direito a isso e, portanto, eu acho que ainda há muito espaço para nós falarmos sobre as nossas coisas, no cinema, na música, na literatura, e por isso também me interessa muito o território da não ficção, mas acho que na ficção também dá para explorar esses temas. Uma Helena Ferrante, por exemplo, que tem muito sucesso a fazê-lo, e acho que é um campo também, do ponto de vista daquilo que é um campo também político, não só cultural, muito interessante para as mulheres. Com aquele filme também dá alguma... Como é que eu ia dizer? Alguma condescendência, eu acho que posso falar, porque também eu conheço, também tenho simpatia por ela, que é esta semana, ou a semana passada, havia não era bem uma crítica, mas uma reação ao livro da Luísa Sobral, também ainda não li, já comprei. Mas eu achei piada que até é bom, não é? Que aquela ideia, quem diria? Não, mas acho que depois também é vivemos num país que as pessoas parecem que só podem fazer uma coisa, pois não é? É isso. E portanto, vais ter que levar com isso. Ela, afinal, até consegue mais de 100 páginas, porra. Sobretudo com as mulheres é costume isso acontecer. Mas olha, deixa-me pegar aí, antes de irmos à esperança para terminarmos esta conversa. É uma idiotice, que começamos por aí a conversa, num disco que espelha tantos dos problemas que nos são comuns, que vamos vivenciando hoje, pedir para escolher um como prioridade. Não é isso que estou a pedir para fazer, porque não faz sentido. Uma canção? Não, um dos temas que abordas no disco como prioridade para combater, ou digamos assim, para alterar. Não é isso que eu te quero dizer. Mas, da mesma maneira que estavas a olhar para o rap há pouco e a notar, hoje há mais afrodescendentes e isso já valeu a pena. Em algumas destas questões, em particular no papel da mulher, que é o que afrodescendentes com sucesso, porque há muitos afrodescendentes. Sim, não, era aí que eu queria chegar. Particularmente no papel da mulher, que tem sido uma batalha tua muito recorrente, quer até quer até fora fora dos discos, fora do palco, até nas tuas redes, como falávamos há pouco. Sentes que por mais que não seja a velocidade que tu querias que fosse, desde que começaste a falar nisso, notas diferença e passado 2 meses metes as mãos à cabeça e dizes voltamos a andar para trás? Sinto diferença na quantidade de pessoas que também falam sobre isso, não é? Acho que hoje as questões de género são um tema muito mais na ordem do dia, não é tão alternativo como era quando eu comecei a fazer música, em que já falava sobre isso. E também há muito mais gente no meio cultural, na música, nas redes sociais, a falar sobre esses temas, e isso é incrível. Ao mesmo tempo, do ponto de vista da desigualdade de género, acho que desde que eu comecei a fazer música até hoje, as coisas não só não evoluíram assim tão significativamente, como surgiram novas ameaças às conquistas que já tínhamos supostamente garantido, não é? E muito por causa da questão da extrema-direita, mas também desta misoginia ideológica que é promovida por uns certos gurus da masculinidade tóxica a crianças e pré-adolescentes, mas também por causa da estatística da violência contra a mulher, que é assustadora e que só tem tido tendência para piorar. Portanto, eu acho que, apesar de haver muito mais vozes a falar sobre essas questões, também há muito mais reacionarismo e, mesmo do ponto de vista concreto, as questões não têm, as desigualdades não só não têm sido corrigidas,
como há uma espécie de grande guerra cultural para que haja um retrocesso naquilo que são os direitos das mulheres que foram sendo adquiridos, não só das mulheres, mas das minorias, sendo que as mulheres não são uma minoria. Portanto, acho que não só todas as vozes são bem-vindas, como temos de estar cada vez mais alerta e cada vez mais conscientes de que lá está, como as temáticas do meu disco, a luta também tem que ser interseccional e não há forma de nós compartimentarmos em caixinhas aquilo que é o nosso ativismo, a nossa cidadania, porque as coisas estão, de facto, os tempos são muito complexos. E agora que falamos sobre o 25 de Abril e as comemorações das primeiras eleições livres, etc., eu tenho pensado muito nisso, é que, de facto, no passado havia um inimigo muito concreto, né? Tinha um rosto e as pessoas sabiam contra o que estavam a lutar. E hoje as coisas são mesmo muito complexas e está tudo muito... quer dizer, a dimensão também daquilo que são os interesses económicos, atrás das grandes empresas de Big Tech que controlam a informação, a forma como que erodem as nossas democracias, aliadas ao crescimento da extrema-direita, num quadro de alterações climáticas, não é? Que só tem tendência para piorar, não é? Com tantas questões também identitárias, sociais, também relativas às migrações. Há tantos campos de batalha e tantas questões tão complexas para resolver, para além de uma grande descrença na democracia que não existia depois de 25 de Abril, em que as pessoas estavam a discutir utopias e que tinham vontade de mudar o mundo e de construir um país novo. Agora há uma espécie de um cansaço, Então vamos aí. É tudo tão complexo que eu acho que não só temos que ser muitos, como temos que ser muitos mobilizados. Não é? Então vamos a essa ideia de esperança. Com consciência dessa interseccionalidade. Quando eu ouvi o teu disco, vou ser muito sincero, a primeira vez que eu ouvi o disco, ele cansou-me desse ponto de vista de... Sim. Pá, isto foi mesmo... Deu-te vontade de ir ouvir a seguir um disco de canções de amor. Se calhar que ninguém falasse, pronto. Não, nem é clássica. Sim, uma coisa do género. Não, mas nem é tanto isso, é daquela ideia de... não é pânico, não é isso, mas é muito in your face no bom sentido da palavra, obviamente, mas... Eu percebo. Eu acho que há ali um investimento emocional da minha parte que vais valorizar, porque se eu ouvisse encolher-se os ombros é que era uma chatice. Portanto, o que eu te estou a dizer... Mas eu acho bem fixe isso tu me dizes que porque eu acho que o impacto da arte quando Sim, claro. O pior é te convoca ombros, claro. e te mobiliza ou te cria repulso ou te causa reação, é quase como um antídoto ao adormecimento vigente, não é? Nós estamos muito... Mas isto para dizer que quando voltei a ele, e até em particular para preparar aqui esta conversa, só aí é que eu vi a esperança no disco, se é que me faço entender. À primeira audição, à primeira vista, ele não foi tão óbvio. E isso levantou-me uma questão que é... Há muita gente que às vezes não dá essa tal segunda oportunidade, não é? Nem eu estou à espera, mas aí vem o romantismo, não é? Que claro, eu estava a falar. Há um tempo que nós vivemos hoje que muitas vezes não é dada essa segunda oportunidade, passamos para outro, fazemos um scroll e vamos descobrir outro artista, etc, etc. Mas tu tens uma ideia de esperança que parte de uma ideia de utopia, e embora a palavra muitas vezes tenha uma carga negativa, ela na sua essência está longe de ser uma palavra... Para mim não tem uma carga negativa. Sim, para muita gente não é. Mas na essência ela não tinha que ter sequer, não é? Porque ela parte de uma ideia de algo que juntos podemos construir para um outro sítio, para uma outra coisa. E que mesmo que nunca chegamos a construir, exatamente, nos mobiliza pronto, em direção a um horizonte, não é? A um projeto. Que grau de confiança é que tu tens na capacidade de nós, até enquanto país, porque se calhar convém não olharmos logo para o super macro e começarmos assim numa escala mais pequena. Acho que essa é a resposta certa mesmo. Okay. Pensar localmente, agir localmente mesmo que penses globalmente, é isso? Exato, acho que num contexto em que estamos tão atomizados, tão em que as nossas redes de solidariedade, a nossa ideia de comunidade está tão deslaçada, eu acho que partir do local é sempre uma boa ideia. E mobilizar-nos por coisas simples, como ter um parque infantil no nosso bairro, ou criar uma horta na escola dos nossos filhos, ou fazer parte da associação de pais, ou da associação de moradores. E esse tipo de mobilização já muda o paradigma da inação, do adormecimento, do individualismo, já cria noção de comunidade, de empatia, de solidariedade. Essas coisas todas estão fora de moda e que estavam
e que na altura do 25 de Abril era tudo que as pessoas tinham, não é? Eu acho que isso já muda muito. E depois também porque, olha, eu dou-te um exemplo, por exemplo, em relação às alterações climáticas. Para mim, uma das coisas que me foi uma espécie de calmante para a minha angústia climática foi fazer um curso de permacultura e perceber que, de facto, com o conhecimento que temos hoje, nós podemos ser agentes da regeneração dos ecossistemas, e não só deixando de ser parte do problema, mas como fazendo a solução acelerar-se, digamos. E acho que às vezes é nisso, nas coisas simples, de ter uma horta, de perceber como é que podemos limpar uma praia, plantar árvores, fazer coisas simples, que nós começamos a mudar o paradigma vigente que o neoliberalismo difunde do ponto de vista cultural, desta coisa meia, não só tecnocrática, mas muito individualista, de achar que a liberdade individual e o direito, a ambição individual e o prazer individual está acima do bem comum. Isso é o espírito da época, isso é aquilo que define a nossa cultura. E eu acho que isso é inverter isso, não é? Pensar no bem comum, na comunidade, naquilo que é o impacto que possamos ter, mesmo que seja para as gerações que nós já não vamos ver crescer. É uma coisa que parece muito romântica, mas se nós exercermos do ponto de vista prático na nossa aldeia, no nosso bairro, no nosso condomínio, pode fazer muito no nosso sindicato, na nossa escola, na empresa, faz toda a diferença. Nem que seja por nos reconectar com a dimensão comunitária, com a dimensão local, com aquilo que nos protegia, não é, em tempos de crise, e que agora estamos completamente isentos e que nos desampara, não é? Essa noção de que, mesmo que falta luz e que falhem as telecomunicações e que haja uma crise e que haja uma catástrofe, se nós no nosso bairro nos juntarmos, não é, podemos arranjar um rádio a pilhas e buscar água, coisas muito simples que depois, não só, eu estou a falar de coisas muito quase frívolas, mas que do ponto de vista daquilo que é a forma como nós pensamos o mundo e que olhamos para o outro, para o vizinho, não como um estranho, mas como um vizinho, não é? Que olhamos para o senhor da loja, o senhor indiano da loja do nosso bairro, não como um imigrante, mas como um vizinho. E para o pai da outra criança que anda na escola do nosso filho, não como um estranho, mas como o pai do Miguel, não é? Quer dizer, nós tem um efeito multiplicador. Claro, porque depois começamos a humanizar as pessoas e a voltar à escala em que nós podemos ter um impacto. E isso é exercer democracia, isso é exercer cidadania, isso é fazer a diferença. Desde o ponto de vista político, às questões ambientais, às questões culturais, não é? E de exercer a lógica. Isso é também cumprir o 25 de Abril, de certa forma, não é? Porque é não delegar só nos representantes políticos aquilo que é a construção da democracia, é exercê-la cotidianamente. E eu acho que nós fomos convidados a desistir da escala local e de exercer a nossa cidadania de uma forma mais participativa no sindicato, na associação de pais, na associação de moradores, etc. Não foi de forma leviana, foi porque, de facto, isso também tem muito interesse e quanto mais desprotegidos estivermos e mais desamparados estamos, mais estamos dispostos a seguir os populismos, a ceder ao adormecimento da dopamina rápida e ficar à mercê dos tempos complexos com problemas a uma escala que nós de facto não temos qualquer domínio, não é? E portanto acho que não só isso, a escala local é importante, mas também acho que aquilo que tu estavas a dizer, nos deixarmos impactar e não termos medo disso. Porque eu acho que hoje também a lógica do adormecimento é quase como quando sentimos medo, ou quando sentimos angústia, ou quando sentimos estranhamento, queremos adormecer aquilo. E isso também nos desumaniza, porque nós temos que reconectar-nos com a nossa dimensão humana, com aquilo que é a dor, a angústia, a empatia, a alegria, a esperança, essas coisas que eu acho que estão fora de moda, numa espécie de robotização em curso. E que eu acho que também em que a cultura também pode servir de atalho, não é? De catalisador. A palavra, a música,
tem o poder, a imagem, a fotografia, o cinema, tem esse poder de nos reconectar com a nossa humanidade e uns com os outros, sentir o que é que seria viver a outra vida, não é? Vermos um filme sobre o Holocausto, pensar o que é que seria estar naquela situação, vermos um filme sobre um imigrante que atravessou o Mediterrâneo de barco, pensar o que é que seria estar naquela situação, de pôr uma criança num barco, não é? Tudo isso faz com que estejamos mais próximos e mais empáticos e menos sós. Eu acho que isso também, a cultura também, a escala local e a cultura são dois atalhos importantes para a nossa humanização. Olha, vou terminar com uma história pessoal. Eu aqui há um ano e qualquer coisa mudei de vida e voltei ao Porto, depois de 20 anos no exílio. Nem o Napoleão teve tanto tempo em Santa Helena. E na altura falei por coincidência com a Ana e ela mostrou-se mesmo muito contente, e aquilo foi mesmo na altura muito importante para mim, porque estava com muitas dúvidas, tinha uma vida noutra cidade, estava a regressar. E acho que nunca te disse isso, mas na altura foi mesmo inspirador, e eu espero que as pessoas tenham gostado tanto dessa conversa como eu gostei de ouvir. Obrigada. Na altura essas tuas conversas. Eu gostei porque eu também voltei, também fiz questão de voltar. É isso. E acho que nós vivemos num país pequeno que não devia ser tão monocefálico, não é? Temos que fazer a diferença na nossa cidade. Ana Matos, Capicua. Obrigada. Salve palmas.